Apresentamos as funções vectoriais, que são funções cujo domínio são os números reais e a imagem são vectores. Ou seja, cada número real ele associa um vector. Temos f definida em um conjunto A contínuo nos reais e vai para Rn. A cada número real t associa um f de t com n funções componentes, f1, f2, fn, definidas em t, e essas funções componentes são funções reais de variável real. São chamadas as funções componentes da função vectorial f. Então, a função vectorial f está composta de funções reais de variáveis reais na imagem. Escribimos f igual a simplesmente f1, f2 hasta fn, as funções componentes, para indicar a função vectorial cujas componentes são f1, f2 até fn. O domínio vai ser o conjunto A contínuos reais, onde você está definindo a função, e será denotado por df. Muitas vezes estamos interessados em o maior conjunto onde está definida a função. O sea, sería un máximo dominio. Y df será considerado como un intervalo o unión de intervalos. Si f está constituida por n funções reais de variável real, o domínio de f é a intersecção do domínio de cada uma das funções componentes. Então, para determinar o domínio da função vectorial, analisamos o domínio de cada uma das funções componentes, e o domínio da função vectorial é a intersecção dos domínios das funções componentes. Df igual a df1 intersectado com o domínio de f2 intersectado até o domínio de fn. A imagem é o conjunto dos valores que assume a função f para cada t que está definido no domínio de f. Essa imagem é denominada de curva, trajetória ou odógrafa da função vectorial f. Temos um exemplo aqui de uma função vectorial de R em R3. Então temos x de t, y de t, c de t. E o gráfico é uma curva onde cada ponto é um valor de t. Então aqui, digamos, t0, t1, t2, t3. Então o sentido da curva é no sentido onde está aumentando o valor de t. Como exemplo, temos se a função vectorial f de t é definida como t2, 2t, então a primeira função componente é f1 de t igual a t, e a segunda função componente é f2 de t igual a 2t. T nos reais, os domínios são nos reais, não temos restrições nem na primeira componente nem na segunda. Determinar o domínio e a trajetória de f. F de t é f1 de t, f2 de t, f1 de t é t, f2 de t igual a 2t. O domínio de f1, que é igual a t, não tem restrição, são todos reais. O domínio de f2 é 2t, não tem restrição, também é os reais. O domínio da função vectorial f grande é a interseção de f1 e de f2. R intersectado com R é os reais. O domínio da função vectorial, neste exemplo, são os números reais. Para ver a trajetória, a imagem da função, então vamos escrever o valor da função em t, f de t é t, 2t. Podemos factorar t vezes 2 vai ser um vector v. Define uma reta, a equação de reta vectorial, que passa pela origem e com vector direção v igual a 2. Então a imagem é uma reta que passa pela origem, tá? O gráfico ela passa pela origem. Esse vector direção é 2, então passa por la origem nessa direção, dando essa reta que seria a imagem da função f. Exemplo 2, f de t é t, 2t, 3t. Com termos reais, determinar o domínio e a trajetória de f. Então, f na função vectorial é definida por três funções, f1, f2 e f3, onde f1 é t, f2 é 2t e f3 é 3t. Para determinar o domínio, vemos que f1 de t não tem restrição, o domínio de f1 é os reais, f2 tampouco tem restrição, o domínio de f2 é os reais e f3 tampouco tem restrição, seus domínios são os reais. O domínio da função vectorial f é a intersecção dos três domínios das funções componentes. Todos são os reais, entre a intersecção dá novamente o conjunto dos números reais. O domínio da função vectorial f são os números reais. No caso, a imagem ou trajetória ou odógrafa, f de t é t, 2t, 3t, podemos factorar novamente t, 1,2,3, que é um vector v,
Então, essa é a equação vectorial de uma reta no espaço que passa pela origem e com vector direção 1, 2, 3. Aqui temos a imagem f de t, ou trajetória. Então, para cada ponto da reta é um valor de t. Exemplo 3, determine a função vectorial, cuja trajetória é uma circunferência de raio 1 no plano. Então, queremos definir uma função vectorial. Temos a trajetória, a imagem da função é uma circunferência de raio 1 no plano. Então, aqui temos um desenho. Temos a circunferência de raio 1, os eixos vou denominar x de t e y de t, um ponto P sobre o círculo unitário. Suas projeções sobre o eixo das axis é cosseno de t e o cateto oposto seria seno de t. Então, esse P tem componentes cosseno de t e seno de t. O sea, P um ponto sobre o círculo de raio 1, a projeção sobre o eixo das axis é cosseno de t, a projeção sobre o eixo das ordenadas é y de t seno de t. Por lo tanto, podemos definir a função f de t como x de t y de t é igual a cosseno de t vírgula seno de t. Podemos também dar um domínio, domínios podem ser os reais, não tem restrição, ou simplesmente como a função é periódica de 0 a 2π. Então podemos definir sobre esse período. Concluímos a função f vai de 0 a 2π fechado, intervalo fechado a R2, cuja imagem é f de t igual a cosseno de t seno de t. Aqui, exemplo 4, determine a trajetória da função vectorial, definida por f de t, cosseno de t, seno de t, t. Então, essa função vectorial vai de R a R3, porque temos três funções componentes. Então, temos as equações paramétricas, que são as componentes, x de t, cosseno de t, y de t, seno de t e c de t igual a t. En las duas primeiras, x cuadrado más y cuadrado da coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t, que es 1. Entonces la curva debe situarse en el cilindro circular x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Porque siempre para cualquier t tenemos que un círculo x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Si considerando las dos primeras componentes y c arbitrario me da un cilindro. Mas aí, adicionando o ponto C está acima do ponto x, y0, que se move para a esquerda em torno do círculo x cuadrado mais y cuadrado igual a 1. Então, quando as duas primeiras estão tentando descrever um círculo, a terceira componente ele está levando essa trajetória para cima. Então, quando define las duas primeiras describen un círculo, ese círculo está siendo deslocado para cima, como frontera o cilindro. Entonces él está haciendo eso aquí más o menos que se ve que es una hélice. Entonces la curva gira para cima alrededor del cilindro cuando t aumenta. Paramétrica, entonces se escribe x de t coseno de t, que es la primera componente de f, y de t seno de t y c de t igual a t. Aquí tenemos lo que estamos hablando. Cuando las dos primeras tentan hacer un círculo, a tercera componente ella está deslocando el círculo para cima. Lo que él va haciendo es esa trayectoria denominada hélice. Ejemplo 5, aquí determinar o dominio da função vectorial. Temos f de t raíz de 4 menos t cuadrado e a la menos 3t logaritmo de t mais 1. Cada uma das funções componentes temos que olhar qual é o domínio e depois fazer a intersecção desses três domínios na função de R em R3. Então aqui temos f de t, a primeira estou denominando f1, raíz de 4 menos t cuadrado, a segunda estou denominando f2, e a la menos 3t, e a terceira estou denominando f3 de t logaritmo de t mais 1. Na primeira, f1 de t, raíz de 4 menos t cuadrado, temos que analisar se temos restrições. E temos, porque o radicando, já que estamos nos números reais, ele tem que ser maior ou igual a 0. Então, 4 menos t cuadrado maior ou igual a 0, que equivale a t cuadrado menor ou igual a 4. Extrayendo raíz de t cuadrado é módulo de t menor ou igual a 2. Y eso significa que t está entre menos 2 y 2. Por lo tanto, el dominio de f1 es menos 2, 2 fechado. f2 es e a la menos 3t. Esa función exponencial, ela no tiene restricción.
Por lo tanto, o domínio de F2 são os números reais. No caso de F3 es logaritmo de t mais 1. El logaritmo ele está definido para valores maiores que 0. Por lo tanto, o argumento t mais 1 tem que ser estrictamente maior que 0, o sea, t maior que menos 1. Por tanto, temos que o domínio de F3 é menos 1 mais infinito. Então, temos que fazer a intersecção de menos 2 a 2, los reais e menos 1 infinito, que vai ser o domínio de F, a função vectorial. Então, a intersecção de esses três, los reais vai deixar por conta as outras duas, já que são todos os reais. A intersecção entre menos 2, 2 e menos 1, entre menos 2, 2 a menos 1 fica menos 1 aberto, e entre 2 para infinito fica 2 fechado. Então vai ser 1 aberto, 2 fechado, seria o intervalo, o domínio da função f. Aqui temos outro exemplo: determine uma equação vectorial que represente a curva obtida pela intersecção do cilindro x² mais y² igual a 1 com o plano y mais c igual a 2. Aqui temos, graficamente, aqui temos o cilindro x² mais y² igual a 1. X² más y² es un círculo, en cualquier altura siempre es el mismo círculo, ¿tá? Para cualquier c, por eso que él está describiendo ese cilindro. Y a y más c igual a 2 es un plano, ¿tá? Tenemos ese aquí, pueden visualizar ese plano. Y él corta al cilindro, que queremos la intersección en esa curva, ¿tá? Queremos determinar la ecuación de esa curva. Parametrizando a ecuação do cilindro, temos x² más y² igual a 1. Então, já sabemos que quem parametriza isso são cosseno e seno, ou seja, x de t cosseno de t, y de t igual a seno de t. Mas temos agora a componente c, ela vai aparecer no plano, y más c igual a 2, então c igual, colocando em evidência, 2 menos y, mas pela equação do cilindro, y é seno de t, então c vai ser igual a 2 menos seno de t, e ficaria x de t cosseno de t, a intersecção, y de t seno de t e c de t igual a 2 menos seno de t. Por lo tanto, a função vectorial é cosseno de t, seno de t, 2 menos seno de t. Como todas são funções periódicas de período 2π, basta ficar com esse período t em 0, 2π. E agora temos que podemos também trabalhar com funções, operações com funções vectoriais. A primeira das operações é a soma de funções vectoriais. Então, sejam as funções vectoriais f grande igual a f1, f2 até fn e g, g1, g2, gn. Ou seja, são duas funções que vai de R a Rn. Então, a soma das funções vai ser f mais g, que vai de R a Rn. Obviamente, o domínio da função f mais g vai ser o domínio da intersecção, que é onde vou poder aplicar a soma da intersecção de f e da intersecção de g. E a imagem, quando eu aplique f de f mais g de t, vai ser a soma das funções componentes, f1 de t mais g1 de t, f2 de t mais g2 de t, fn de t mais gn de t. Então, essa seria a soma de funções vectoriais, outra função vectorial. Podemos também multiplicar a função vectorial f, f1, f2, fn, com uma constante real. Então, isso vamos a criar uma função kf, que vai de R a Rn, ou seja, nos devolve uma função vectorial. Domínio de kf é domínio de f, porque o domínio da função constante são os reais. Então, ficaria simplesmente o domínio de f. E a imagem kf de t, esse k é o que vai fazer essa constante, multiplicar a cada uma das funções componentes. Então, ficaria kf aplicado em t, essa constante multiplica f1, multiplica f2, multiplica fn. Outra operação, em lugar de esse k ser uma constante, vai ser agora uma função real, de variável real, h, tá? E vamos saber como se define essa função. Então, o produto hf, que é outra função, f é função vectorial, h é uma função de R em R, é outra função vectorial que vai de R a Rn, tem domínio de hf, domínio da função vectorial, intersectado com o domínio da função de R em R. E o que faz esse h, quando se aplica a função vectorial f, é multiplicar a função h de t por cada uma das funções componentes. Então, h de t multiplica f1, h de t multiplica f2, assim consecutivamente, h de t multiplica a fn. Temos outra operação, o produto escalar,
Entonces temos as funções vectoriais, F1, F2 hasta Fn, e Y também, Y1, Y2, Yn, ambas de R em Rn. O produto escalar vai ser uma função, o produto de duas funções vectoriais é uma função real de variável real. Y él es definido así, el dominio do produto escalar, dominio de f, produto escalar y, denotado f.y, es el dominio de f intersectado con el dominio de y, y la imagen f.y de t es a soma do produto das funções componentes. Por isso é um número, f1 de t, y1 de t, mais f2 de t, y2 de t, mais, assim consecutivamente, mais fn de t, yn de t. El producto escalar de dos funciones vectoriales es un escalar, pues es un número escalar. El producto vectorial, ahí la vamos a restringir a funciones de R en R3. F está con funciones componentes F1, F2, F3. Y a función vectorial Y con funciones componentes Y1, Y2, Y3. Entonces, ese producto vectorial es una función vectorial, va de R a R3. Ela tem domínio do produto vectorial, F com Y, e a intersecção de ambos domínios. E a imagem vamos a, em forma prática, produto vectorial de F, Y de T, el determinante. Na primeira componente colocamos os vectores canônicos, I que é 1, 0, 0, J que é 0, 0, 0, 1, 0 e K 0, 0, 1. Na segunda, as componentes de F, F1, F2, F3, y en la tercera línea las componentes de Y, Y1, Y2 y Y3. Desenvolvemos los determinantes en función de I, J y K, y tenemos los coeficientes que aparecen en I, son la primera componente del producto vectorial. Los coeficientes que acompañan a J van a ser segunda componente del producto vectorial. Y los coeficientes que acompañan acá va a ser la tercera componente del producto vectorial.